ler então uma paginazinha do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 108, um pouco de fermento. 107 você. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quanto de nossos gestos insignificantes alcançam um próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças de hoje se exteriorizam de nossa atividade, voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, respondendo ao teu chamado de amor, para que possamos ser instrumentos dóceis aos teus ensinos. Que a vossa bondade, a vossa misericórdia nos dê a compreensão necessária durante os estudos, para que possamos absorver tudo aquilo que nós necessitamos. Abençoa a nossa Vanderly, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. Envolve-a nas vibrações de amor, de paz e de serenidade, para que ela seja intuída e inspirada por todos os mensageiros que aqui estão. Abençoa a nossa Kilsen, que nos trará o estudo do Fonte Viva. E abençoa a todos nós, Senhor, para que estejamos ligados a Ti, compreendendo aquilo que é necessário ao nosso espírito imortal. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início aos estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Como a Dirce iniciou a nossa prece, né? Que ela falou: Senhor, estamos aqui atendendo o seu chamado. E é assim que eu me sinto nesta tarde, neste dia, atendendo o chamado de Jesus para os nossos compromissos que nós, concordamos e aceitamos de outras vidas, de outras encarnações. Então, quando esse trabalho bate em nossa porta, às vezes nós pensamos algumas vezes, não, acho que ainda não é a hora, mas Deus sabe de todas as coisas e a espiritualidade que nos acompanha. Então, quando o trabalho chega, não tem jeito, só tem um jeito: aceitar. Porque é através da aceitação
que nós vamos desenvolver as nossas capacidades morais, intelectuais e espirituais. E nosso desenvolvimento como espírito imortal aqui no nosso planeta de provas e expiações, que um dia nós esperamos atingir esse planeta já transformado em regeneração. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós temos um apóstolo de Jesus, que ele é muito bonitinho, eu acho ele muito bonitinho, e onde ele andava, né, acompanhando Jesus, onde Jesus estava, lá ele estava também, que é o Mateus, o mais novinho da turma. E ele tinha sempre a cadernetinha dele, que nós falamos cadernetinha agora, né, gente, mas naquela época nós sabemos que era outra coisa, né? Era outro tipo de papel, era outro tipo de lápis, né? Alguma coisa assim. Mas ele não deixava de fazer todas as anotações de tudo que Jesus falava. Inclusive, assim, geralmente, quando tem uma série que é muito bacana, que todos nós deveríamos assistir. Ele tem o título em inglês de The Chosen. The Chosen significa os escolhidos, que são os apóstolos de Jesus, todos eles. Então, a série fala de cada apóstolo, da vivência de Jesus com cada apóstolo. E o Mateuzinho, né, que era o mais novinho, estava lá, ele andando sempre junto de Jesus. E ele sempre fazia pergunta mais de uma vez, né? Jesus falava uma coisa e ele perguntava, tipo criança de hoje, mas por quê? Mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Mas o senhor não falou que era daquele jeito? Quer dizer, essa era a forma dele colocar nas anotações dele os ensinamentos de Jesus mais precisos. Porque ele estava ali para perguntar, para não colocar nada que não fosse a palavra exata, o ensinamento exato que Jesus estava falando. Então, Mateus é que traz para a gente hoje. Aí nós estamos no capítulo 25, buscais e achareis, no item 6, que observai os pássaros do céu. Aí no primeiro item diz assim, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças o consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vosso tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aí a gente pergunta assim, né? De que tesouro ele está falando? Que tesouro é esse? Que ferrugem que consomem tudo? Né? Quem são os ladrões que vêm roubar? Vêm roubar o quê? O que nós temos, o que nós estamos acumulando que aguça a inveja do outro para nos roubar ou destruir o que nós acumulamos. Então, ele diz assim, né? Onde está o nosso coração, lá está tudo que nós estamos tentando acumular. Então, nós analisamos assim, né? Que é o que está aqui. O que a gente está acumulando? É excesso? É o necessário? Geralmente, gente, nós estamos sempre guardando e atrás de muito mais do que o que nós precisamos, né? Então, geralmente, nós estamos assim, tem a cobiça, né? Não tem a cobiça do outro? Só que cada um de nós nascemos predispostos a receber o necessário, para que a nossa evolução espiritual não seja tolhida, não seja prejudicada por aquilo que nós não possamos digerir, não possamos lidar com aquilo. Por isso, muita gente, né, muitos de nossos irmãos, vêm com poder aquisitivo melhor, né?
digamos assim, um pouquinho melhor do que nós. Né? Por exemplo, eu estou falando por mim. Mas será que eu conseguiria viver com um pouco mais do que eu tenho, sem colocar em risco o meu progresso espiritual? Sem colocar em risco o que eu já deixei lá para trás, que vim nessa para não repetir o mesmo erro? E aí nós pensamos assim, não, mas eu queria ter um pouco mais de grana. Poxa, o fulano tem tanto e não faz nada de bom para o outro. Enquanto fulano, lá do meu lado, ele tem quase nada. E ele faz tanto, né? Ele não tem o dinheiro para comprar, digamos, ir lá no supermercado e fazer uma compra para o seu vizinho. Mas aí ele ganha uma cesta básica, lá da casa que ele frequenta. Ele ganha uma cesta básica e ele vai lá e divide. Olha aí. Talvez se ele tivesse muito dinheiro, ele nem iria pensar naquela pessoa que está pedindo um pão, que está pedindo uma refeição, ali pelo meio da rua. Então, o que nós estamos acumulando lá na nossa carreira evolutiva de espíritos imortais? Nós estamos acumulando bens terrenos em excesso. Nós estamos pensando no que o nosso coração está desejando. O que o nosso coração está desejando agora? A casa que eu não tenho? Não, mas eu tenho uma casa. É aluguel, mas eu pago. Né? Então, enquanto eu estiver pagando o aluguel daquela casa, a casa é minha. Mas eu quero a minha casa própria. É pecado? Eu vou estar em débito em querer a minha casa própria? Não, porque eu não estou querendo o exagero. Eu estou querendo um pouquinho, né? Um pouquinho de dignidade. E Deus nos permite isso. Só que Deus não vai dar isso para a gente de mão beijada. Ele não vai lá pegar uma casa ali na Barra, na Alphaville, não sei onde, vai dizer, toma para você porque você merece, minha filha. Mesmo porque nenhum de nós merecemos ganhar nada de mão beijada. Porque se nós estamos aqui para aprender. E como aprendizes, nós temos que aprender a lutar, a caminhar, a trabalhar por aquilo que queremos, por aquilo que nós almejamos. Porque Deus, Jesus, falou assim, peça, né, e obterás. Bata, e a porta vos abrirás. E Jesus disse mais, ajuda-te, e o céu te ajudará. Buscai, e achareis. E como nós buscaremos esses tesouros que podem nos fazer mal e que podem nos fazer bem dentro do controle das leis divinas? Nós vamos bater e nós vamos encontrar. A porta vai se abrir para cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus, estamos aqui fazendo o nosso trabalho e Deus tudo vê, porque não cai um fio de cabelo sem que Deus, nosso Pai, o veja. Como também Deus vê todos os nossos pensamentos, sejam eles bons ou não tão bons. E muitas das vezes, quando nós pensamos, nossos pensamentos não são tão bons, nós temos a ajuda para que nós não possamos continuar com aqueles pensamentos não tão bons. A ajuda vem de onde? Daqueles espíritos que se despropuseram de vir nos ajudar, né? Nossos anjos da guarda, nosso mentor espiritual, e eles estão aqui para nos dar a mão. Aí, por exemplo, ele vai pegar a gente pela mão, vai se arrastando? Não, não vai por esse caminho aqui, não. Vai por esse aqui. Você está querendo fazer uma dívida no banco para ter um carro, só porque você viu que o vizinho comprou um carro, e você não pode ter igual, aí você vai para o banco, vai lá, faz um empréstimo bem grande, aí depois você não consegue pagar o empréstimo do banco, aí você perde o carro e ainda continua devendo para sempre ao banco. Aí vem o nosso mentor, vem o nosso guia espiritual e diz assim, pense, não é por aí. Primeiro,
É tão necessário a gente ter um carro de primeira linha? Eu estou muito feliz com o que eu tenho. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu trabalhei muitos anos de ônibus para fazer 15, 20 visitas. Pegava o ônibus aqui, descia ali, pegava aqui, descia acolá. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu carrinho. E ele me leva para todos os lugares. Eu agradeço por eu ser também, de vez em quando, uma média de transporte, né, que isso é muito bom para a gente, que, afinal de contas, esse carro que a gente tem, Deus não deu ele para nós. Não é aquela frase que muita gente carrega lá no para-brisa, não, tá, gente? Foi Deus que me deu. Mas tudo tem um propósito, né? Ele nos ajuda a gente a fazer o bem. Porque quando você leva alguém de um lugar que é ermo, que quase não passa condução, e a pessoa tem dificuldade de andar, tem todas as dificuldades possíveis, e você tem a condição de ajudar, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos pensando com aquela ajuda, para a gente não se inflamar e dizer assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo. Não, a gente agradece a oportunidade de estar contribuindo com as leis divinas, que é sempre, qual é a lei maior? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Amar o próximo como a si mesmo. E é isso que nós estamos fazendo e que procuramos fazer. E quando nós deixamos de fazer isso, alguma coisa não boa acontece conosco. Qual é a coisa não boa que acontece com a gente quando a gente deixa de fazer algo que era para nós fazermos? A nossa consciência, bendita consciência, nos acusa. Eu já tive algumas brigas com essa história de consciência. Porque eu fico assim, meu Deus, eu não fiz isso, mas eu deveria ter feito aquilo, mas eu não fiz. Ai, o negócio fica martelando na nossa mente, né? E aí eu fico assim, quem inventou essa história? Deus? Em que estado você estava que o Senhor criou essa tal de consciência? Ela parece um martelo, né? Só batendo ali na nossa cabeça chega a ressoar. Aí eu paro e penso, bendita consciência, porque nos ajuda a não cometer vários erros, nos ajuda a não darmos passos errados em várias direções. Aí tem uma historinha do Rossandro Klinger, que ele fala assim, né? Se diz também a consciência e os sentimentos da gente, e os acúmulos de coisas que nós não deveremos ter. O Rossandro conta que aconteceu com ele, que ele, saindo um dia do trabalho, né, numa sexta-feira, aí o amigo dele falou assim, Rossandro, vamos comigo até o estacionamento, que eu quero te mostrar o carro novo que eu comprei. Aí o Rossandro foi lá. Quando o Rossandro chegou lá, era o carro que ele sempre desejou. Aí ele falou assim, nossa, que tentação. Aí, nossa, que lindo, que maravilha, né? E aí, até logo, vamos embora. E foram para casa. Aí o Rossandro chegou em casa, e ficou sexta-feira, e ficou sábado, pensando como ele iria fazer para obter um carro daquele. Porque queria um carro daquele também, porque era o desejo da vida dele. Aí ele ficou pensando, enquanto que ele teria que pegar no banco de empréstimo, porque ele não teria o dinheiro, em quanto tempo que ele iria pagar, e quanto que aquilo iria pesar no seu orçamento, em que valeria a pena. Mas ele falou assim, não, mas eu vou fazer porque é o carro dos meus sonhos, o fulano tem, comprou, é lindo, é maravilhoso, por que eu também não posso ter? E aí, quando foi no domingo, quer dizer, prestes ele ir no banco e fazer toda a transação, ele falou que ele orou e pensou. Ele falou assim, mas será necessário? Aí ele falou assim, mas por que eu tenho que desejar o carro do fulano? Eu sei que eu quero um carro desse, mas acho que tem alguma coisa de errada comigo. Aí ele falou que orou, pensou melhor e falou assim, eu preciso trabalhar o meu ego, eu preciso trabalhar a minha inveja. Porque ele chegou à conclusão que ele estava com inveja do carro do amigo.
mas que ele ainda não tinha condições de comprar. Então, graças a Deus, que bom que ele percebeu isso antes, e ele passou a trabalhar a esse sentimento, né, de inveja, de cobiça, de desejar o que o outro tem, e o que a gente ainda não pode adquirir. Que nós temos que ter muito cuidado com isso, que às vezes a gente fala assim, não, mas não é inveja não, eu só queria ter. Ah, porque o fulano, né, mudou de tal bairro, aí foi lá para a Zona Sul. Ah, foi para a Barra, que a moda é Barra, né? Apesar de que agora a moda é freguesia, né? O povo quer todo mundo para a freguesia. E só que a freguesia agora também tem muito congestionamento, tem tudo, né? Mas a moda é freguesia, então vamos lá. Não, que eu quero vender meu apartamento daqui, quero comprar o da freguesia, né, porque lá está mais evoluído, e vamos lá. Aí nós vendemos a casinha que a gente tem, que já nos atende, e aí nós vamos lá, damos de entrada, né, na casa melhor, no apartamento melhor, na freguesia, e continuamos, aí o restante nós vamos parcelar, e não sei quantas parcelas a perder de vista. Quem garante para nós que nós vamos ter vida até a última parcela, para pagar até a última parcela? Aí, de repente, um vai e deixa a dívida para o outro. Mas o nosso desejo de acompanhar o outro está muito maior do que os nossos, né, o nosso pensamento e os nossos desejos, né? A gente não tem medida para os nossos desejos. Então, a gente, qualquer desejo que a gente tenha, nós temos que perguntar assim para Deus, Deus, Jesus, será que o meu desejo é justo? Será que esse meu desejo vai ser o melhor para mim? Será que depois desse desejo em minha mão, eu vou saber usá-lo? Porque às vezes a gente não sabe usar, né? E a gente coloca toda a nossa encarnação a perder. Ou então nós fazemos assim, o que ele falou aqui, né? O que o nosso coração está pedindo? Então, tudo que a gente deseja, né? Tudo que o nosso coração pede, a gente vai adquirindo, 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 adquirindo. O que o meu coração está solicitando? Ah, vamos comprar uma joia bem cara, porque todas as joias que você tem é bijuteria. Ah, que feio, não, né? Não cabe, isso não vale nada. Quando você morrer, você não vai deixar herança para a sua família se a coisa não for ouro. Então, vamos lá nos endividar para comprar um ouro. Aí nós vamos andar com aquele ouro no pescoço, com aquele ouro na orelha, que a outra pessoa vai olhar e não vai nem distinguir se aquilo é ouro, 18 quilates, ou se é um romanel da vida. Aí a gente coloca lá uma prata bem cara, né? Bem cara, aquela prata que não escurece, que é branquinho o tempo todo, que parece um ouro branco. Gente, eu não sei distinguir uma prata verdadeira para um ouro branco. Para mim é a mesma coisa. Para mim a cor é a mesma. A única coisa que eu vejo, que eu passo na loja, que vejo, é a mudança de custo, né? Porque o ouro branco, nossa senhora, é muito mais caro do que o ouro amarelo, né? E aí eu quero acumular aquilo. Não, eu vou comprar ouro. Não, porque eu tenho alguma coisa de ouro. Eu tenho que ter alguma coisa de ouro. E eu sou alérgica à bijuteria, né? Então, eu me contento lá com o meu romanelzinho. Está ótimo meu romanel. Vocês acreditam? Quando a gente sai com alguma coisa boa, né? Pendurada em nós, os nossos irmãozinhos que ainda sobrevivem de nos roubar, de nos tirar o que nós temos, eles estão tão espertos, que eles sabem distinguir ouro de romanel. Eu não saberia, juro por Deus como eu não saberia. Assim como em São Paulo dá muitos Rolex da vida, né? Eles também sabem distinguir se um motorista está usando um Rolex ou se está usando um outro qualquer. E a preferência deles, é claro que é um Rolex, né? Porque um Rolex chega a custar 200 mil reais, um Rolex ou mais. E é por aí que a gente vai. Será que nós não estamos trocando os nossos tesouros do céu pelo da terra? Para onde nós vamos levar os nossos tesouros da terra, que nós estamos angariando, que nós estamos juntando em excesso, em excesso? Vamos comprar quantas roupas, quantas peças de roupas para um corpo? Aí nós colocamos lá no nosso armário
outra gaveta cheia de sapato. Não fala em sapato. Para que eu fui falar em sapato? Eu tenho mania de sapato. E aí nós enchemos tudo lá. Aí daqui a pouco você vai lá e compra mais um, porque porque essa moda aqui saiu da moda. Agora a moda é outra. Não é florida agora não. Agora são cores berrantes, fulano de tal. Aí vai eu lá de novo. Gente, eu não sou chegada a mudar de moda, porque a minha roupa tem que durar muito. Então, eu não entro nessa de moda, né? Mas eu gosto muito de comprar um sapato. E o sapato, nem sempre ele é confortável. Às vezes eu compro pensando que é confortável e depois ele não é. Aí eu começo a andar, começo a trabalhar o dia inteiro e o pé começa a doer. Ah, meu Deus do céu, eu nem escolhi o sapato certo, então eu vou ter que comprar outro. E aí, ao invés de eu pegar aquele outro e dar para alguém, eu deixo ele lá. Não, o meu pé vai melhorar um dia e eu vou usar, né? E aí o pé não melhora. E o sapato continua lá. E o outro, meu irmão lá fora, está lá andando descalço. Ou com a sandalinha toda costuradinha, toda amarradinha, né? Precisando tanto daquela minha sandalinha novinha que eu tenho guardada na minha gaveta. Mas eu estou acumulando lá. Eu estou juntando tudo. E aí, quando ele fala aqui na frente ele diz assim: eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde acharei vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que a vestimenta. Gente, a gente estuda e primeiro a gente, né, toma para nós, né? A gente bebe isso aqui, às vezes engasga, e a gente vai lá, toma um copo d'água, né? Eu estou passando por isso aqui e ainda não percebi. O que é mais importante? É a roupinha bonitinha que a gente está usando? Ah, ela é de linho? Ah, ela é de um tecido mais inferior? Ela balança? Ela amarrota, porque a moda agora é amarrotadinha? Tá. E o corpo? Nós estamos cuidando do nosso corpo? Eu estou cuidando do meu corpo? O que eu estou fazendo com ele? Eu estou cuidando do meu espírito? Como eu estou agindo com o meu espírito? Que é a parte mais importante. Porque o nosso corpo é a vestimenta do nosso espírito. O nosso corpo, o nosso espírito, ele é fixado no nosso corpo. Ele é um instrumento de nossa sobrevivência, ele é um instrumento de trabalho. O espírito utiliza do nosso corpo físico para nos mantermos vivos enquanto esse corpo não perecer. E nós temos que cuidar dele. Como nós vamos cuidar desse corpo? Vamos cuidar, primeiro, com os nossos pensamentos. Porque os pensamentos, eles contaminam o nosso corpo físico, nós adoecemos. E isso faz parte do nosso tesouro do céu. A nossa raiva, os nossos sentimentos que nós nutrimos contra os nossos, que nós achamos que são os nossos inimigos, mas às vezes eles não são os nossos inimigos, são instrumentos que Jesus colocou ali para nos alavancar, né, na nossa sobrevivência aqui nesse planeta. Coloca muitos desafios em nossas vidas, para nós sabermos transpor aqueles obstáculos. É assim que a gente aprende, né? Nós não somos aprendizes das coisas boas. Nós estamos felizes, está todo mundo feliz, está comendo do bom e do melhor, porque é o cordeiro não sei das quantas. Gente, eu não sei o que é cordeiro não, tá bom? Mas é comendo o cordeiro não sei das quantas, é o fazão que eu não sei para onde vai, né? Mas está lá todo mundo feliz porque está comendo do bom e do melhor. Tá, mas de que eu estou alimentando o meu espírito, a minha fé, a minha vontade, o meu viver? O que eu estou acumulando aqui para mim, para eu viver melhor? É os ensinamentos de Jesus, são os estudos que muitas vezes nós falamos não. É o convite para a casa espírita,
ou para outra religião qualquer. O importante é estarmos em comunhão com Deus e com Jesus, não importa onde estejamos. A partir do momento que todos falem a principal língua, a primeira língua, que é ser cristão, que é ser seguidor do Mestre Jesus, estaremos bem. A partir do momento que a gente faça o que Jesus ensinou, que a gente possa andar dentro das leis do Mestre Jesus. Então, eu tenho que cuidar. Então, são os trabalhos que aparecem para nós, que nós vamos levar, que nós vamos acumular as nossas riquezas no plano espiritual. Ou, eu chamo muitas vezes, que eu vou diminuir os zerinhos a menos que eu tenho, né? Que todo mundo vem aqui com zerinhos a menos, né? Então, cada trabalho que surge, cada possibilidade de ajudar alguém, de fazer bem ao próximo, de tratar bem ao próximo, nós estamos evoluindo espiritualmente. E quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos regredindo, ou, no mínimo, estacionando. E isso não é bom para nós, que a gente não veio aqui para ficar no mesmo lugar, né? E quando nós desencarnarmos, o que nós vamos levar? Todos os bens que nós adquirimos, que sejam metal, o que é metal, o que acontece? A ferrugem destrói. O que é madeira? O cupim vem e come. Eu tinha uma conhecida que ela se separou, né, do esposo, e ela tinha 2 filhos. E aí o esposo falou, ela tinha muitos maus tratos, né? Então, o ex-marido falou assim, olha, daqui de casa você não leva nada. Você não leva nada. Aí ela falou assim, tá bom. Eu não vou levar nada. E ela, crente que ela ia se mudar no dia que ele saiu e que não estava ali com a família, se preparou para se mudar naquele dia. Quando menos esperou, o tal marido voltou e pegou ela ali com a mudança no ato, né? Só que ela não estava levando nada, que ele falou que não poderia levar. Aí ele falou assim, você não está levando nada, né? Aí ela falou assim, amiga, que vontade de fazer ele engolir tudo aquilo. Aqueles pedaços de madeira, aquelas coisas lá que o ferrugem vem e corrói. Aí ela falou assim para ele, eu não vou levar nada. A única questão que eu faço de levar são 2 coisas que eu nunca vou abandonar. São meus 2 filhos, um debaixo de cada asa. E assim ela se foi. E ele ficou lá com aquela cara de taxa, né? Crente que ia convencer a esposa por aquelas coisas ali. Aí a resposta que ela deu, a única coisa que eu faço questão são dos meus 2 filhos debaixo de cada asa. Por quê? O que tem de madeira nessa casa, o cupim vai comer. E o que tem de ferro, de metal nessa casa, a ferrugem vai consumir. E assim ela se foi, e assim ele ficou. E graças a Deus, tudo deu certo para ela, e deve ter dado certo para ele também, né? Lá com a maneira de ver, né? Então, quando a gente fala assim, vamos ter muito cuidado com o que vamos levar. E aí nós não podemos esquecer da palavra de Jesus, falando da porta estreita, né? Falando da porta estreita. Ou lá do buraco da agulha, né? Que pode passar, até um camelo pode passar ali, mas se a gente não souber o que ele está fazendo, todo o bem que você fez pode ficar engasgado ali. Então, no buraco daquela agulha, o que vai passar ali no buraco daquela agulha? São os nossos bons sentimentos, são as nossas boas ações, são o bem que nós tenhamos fazendo para o outro e, principalmente, nós termos cumprido todos os mandamentos de Deus através de Jesus. Fazer o outro aquele que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, não desejar o mal ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas,
acima de todas as coisas. É o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos condições de fazer isso? Temos, todos nós temos. Mas nós ainda somos bem rebeldes, né? Às vezes nós deixamos para lá. A gente se faz ouvido de moco, né? A gente acha que Deus não sabe o que a gente está pensando, o que nós estamos fazendo, e pelo contrário, Deus tudo vê. E Jesus nos acompanha diariamente, a cada segundo das nossas vidas. Então, nós tivemos um estudo que foi o encontro de Bezerra de Menezes, que foi com a nossa Marilda e nosso Gil, e foi uma historinha, né, que ninguém nunca mais esqueceu. A historinha da mala. A Marilda trabalhou a historinha da mala como ninguém. É o que nós estamos colocando dentro da nossa mala para a nossa viagem. Então, digamos agora, chegou o trem. Nós estamos na estação, chegou o trem. Vamos colocar nossa bagagem no trem. Depois que nós colocarmos a nossa mala lá, o trem vai partir. E o que tiver ali é o que ele vai levar junto conosco. O que temos na nossa mala? Né, Marilda? O que temos na nossa mala? Boas ações, bons sentimentos, não fizemos mal ao próximo, ajudamos quando nós podemos ajudar, angariamos nossos tesouros do céu para colocar ali e levar, porque o restante não vai dar para levar. E aí nós pensamos assim, lá atrás, na época antiga dos egípcios, os faraós, né, eles eram todos enterrados, todos com seus pertences, né, com seus ouros, com as suas joias, né, porque eles acreditavam que eles retornariam ao corpo. Então, que os seus bens estariam ali e eles iriam poder usar. Mal sabia eles que isso não poderia acontecer, né? Que eles iriam sim reencarnar, mas igualzinho a todos nós, sem nada. Nós chegamos aqui só com o nosso corpinho, sem nada. Sem um fiapo de linha cobrindo nossos olhos. Nós chegamos sim, coberto pela nossa pele, criada por Deus, para nos proteger do frio, da tempestade, para nos aquecer no horário que a gente precisa e para proteger o nosso corpinho, os nossos órgãos, né? E é com isso que a gente vem. E é dessa maneira que a gente vai. Eles até colocam, né? Nós até colocamos as roupas lá na pessoa, né, que acabou de desencarnar, coloca-se a roupa lá. Mas aquela roupa é simbólica, é só para cobrir este corpo que não deve fazer aquela última viagem descoberto como nasceu, né? Vamos, como diz o outro, né? Vamos cobrir as nossas vergonhas, que para Deus não é, porque foi Ele que criou cada célula que nós temos, cada microcélula que nós temos, foi Deus que criou. E bendita seja todas elas, mesmo que a humanidade veja com escândalo, né, com horrores. Ah, mas as partes íntimas. Ah, mas aquela parte... Gente, tudo tem um propósito, tudo tem sua utilidade. Tudo que Deus nos criou, se nós deixarmos de ter, vai fazer falta para nós. Vai fazer falta para o nosso bem viver. Quando nós retiramos um órgão, o que acontece? Olha a falta que aquele órgão vai fazer. Quando o nosso órgão adoece, olha o trabalho que Deus teve para construir o nosso órgão chamado coração, que eles chamam de, né, órgão do amor. Quantas veias, quantas coisas tem no coração? Ah, aquele coração dá defeito. A gente não tem oficina para levar o coração para consertar. Os médicos até tentam, né? Porque Deus habilitou o ser humano, chamado médicos, para ajudar a nos consertar o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo espiritual, né? Nós podemos consertá-lo através do nosso viver, através das nossas ações. E o corpo físico,
os médicos vão lá através de Deus, eles tentam consertar. Quem são esses médicos que tentam consertar o nosso corpo físico que está danificado? Aqueles espíritos lá atrás que estragou tudo, que matou, que esquartejou, que deu veneno para o outro. Ele vem com essa função de consertar. Deus é tão bom que dá essa nova possibilidade de nós refazermos tudo que nós fizemos de errado na outra encarnação. Deus é bom o tempo todo, que a gente possa não se esquecer disso. Aí aqui na frente, ele diz assim: eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer e o sustento da vossa vida. A gente tem que se preocupar tanto? Tá, nós vamos fazer a nossa parte. Qual é a parte para sustentar o nosso alimento? Trabalho, né? Jesus não falou, né? Faça a vossa parte, eu vos ajudarei. Então, o que a gente tem que fazer para o nosso alimento, para nós comprarmos o nosso medicamento? Trabalhar. E o que Deus fez para nós, para nos ajudar nesse trabalho? Ele nos deu inteligência, discernimento para distinguir o bem do mal, o certo do errado. Ele nos deu amor. Ele nos deu alegria. Por que alegria, Vanderly, que você fala? Porque se a gente não fizer o nosso trabalho com alegria, com felicidade, o trabalho não vai ficar bem feito. O trabalho não vai ser agradável. Nem para nós aqui, para o ser humano que a gente está trabalhando, e nem para o outro lá. Eu, por exemplo, assim, eu sou vendedora. Eu atendo vários compradores durante o dia. Cada loja que eu chego, um comprador está com um humor diferente. E eu tenho que saber me moldar para eu não me estressar com nenhum deles e saber entender a dificuldade de cada um que cada um está passando. Porque o outro pode estar mal-humorado, como eu também às vezes, né? Saio de casa mal-humorada. Eu estou com dor não sei aonde, eu hoje não estou afim. Se alguém rir para a minha cara hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Então, a gente sai de casa desejando que o outro vai nos tratar bem. Então, qual é o princípio de tudo? Que nós tratemos bem o outro, não importa a maneira em que ele esteja. De repente, ele está tão mal, que uma pequena palavra que a gente fale com aquela pessoa desarma ela. Basta a gente chegar e falar assim: tu está tão lindo hoje, nossa, esse cabelo ficou ótimo em você. Que camisa linda. Eu tenho um cliente que ele tem mania de acumular canetas. O bolso da blusa dele chega a ser pesado. De tanta caneta. Ele usa aquelas, um dono de farmácia, né? Ele usa aquelas blusas tão fininhas, mas o bolso pesa, de tanta caneta que ele tem. Aí teve um dia que eu cheguei lá e falei assim: senhor Antônio, cadê suas canetas? Porque só tem uma canetinha pendurada aí hoje. Aí ele falou assim: ah, Vanderly, eu não tive tempo hoje de colocar todas as minhas canetas. E depois, se aqueles vendedores chatos que chegar aqui, que me vê com uma caneta só, ele vai me dar mais uma, que ele vai saber que eu estou com pouca caneta. Aí eu falei: ah, tá, mas eu sinto muito, eu só estou com uma caneta hoje para eu usar, não vou poder agraciar o senhor com mais uma. Então, nós vamos ficar assim. Então, as nossas ações pode aliviar o sentimento difícil que o outro está, pode aliviar o dia difícil que o outro está atravessando. Aí eu vou avançar aqui um pouquinho. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões dos celeiros, e contudo vosso Pai celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Aí eu fui ver o que é côvado. Gente, é uma medida, é um tipo de medida lá da época antiga, né? Então, a gente pode aumentar alguma coisa? E os pássaros? Aí nós vamos pensar em nós humanos e vamos pensar na natureza, nos pássaros. Os pássaros, né,
se alimentam. Aí a gente fala assim, ah, não, mas os pássaros se alimentam, eles não trabalham. E a beleza dos pássaros? Como a gente vê a beleza dos pássaros? Nós temos que olhar para a natureza. Porque tudo ali foi criado por Deus e tudo serve para a gente. Porque nós estamos interligados, né? Natureza, ser humano. Enquanto a natureza cuida do nosso habitat, né? O homem vai lá e destrói. Não é mesmo? O homem vai lá, pega a árvore, corta a árvore para fazer o móvel não sei de onde, sequestra a árvore, aí aquela flor linda, maravilhosa que estava lá já não existe mais, porque o homem foi lá e cortou. A beleza da flor não era tão significante, né? Ele preferiu fazer dinheiro com uma árvore. Só que nós estamos interligados. Uma coisa depende da outra, né? E os pássaros, eles são tão interessantes, que aqui na frente, ele diz assim, porque vos inquieteis também com a vestimenta, observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Aí ele diz assim, Salomão, é rei, né? Rei Salomão. Olha, né, a grana que tinha o rei Salomão, olha as vestes que ele usava, né? E aí Jesus vem e fala aqui para o Mateuzinho anotou tudo, que nem Salomão teria uma vestimenta tão linda, tão bela, criada por Deus, como os pássaros. E junto aos pássaros, inclui também as árvores, as plantações, né? Por quê? Porque aquilo ali é criado por Deus. Aí pode dizer assim, mas Deus não fez lá uma roupa para o pássaro. O pássaro tem suas peninhas. Cada uma é mais linda do que a outra. E pelo que Jesus fala aqui, o pássaro ainda é muito, muito, muito mais vezes lindo do que a roupa de Salomão. Com que intenção que Salomão usava aquela roupa? O que Salomão fazia vestido naquela roupa? Como ele agia? Quais eram as atitudes que Salomão tinha? Eram todas do bem? Aí a gente volta para os pássaros. Quando nós acordamos pela manhã, os pássaros já estão felizes. Às vezes tem gente que até se irrita, né? Com tanta barulheira que os pássaros fazem. Nossa, 5 horas da manhã, eu não quero levantar agora, esses passarinhos já estão gritando, principalmente se o vizinho tiver algum passarinho na gaiola. Aí pronto, né? Mas eles acordam felizes em mais um dia. Da maneira que nós também deveríamos acordar felizes por mais um dia que Deus nos proporcionou. Nós deveríamos acordar assim, olhar para o céu e falar, meu Deus, que céu maravilhoso, que céu lindo. Nossa, que planeta é esse que dizem que é redondo? E como eu estou em pé, como eu permaneço em pé nessa coisa aqui, né, que eles dizem que é redondo, que é a Terra. Meu Deus, e a Lua? Como a Lua não cai em cima de mim? O que sustenta a Lua lá em cima? E essas nuvens que parecem mais um algodão doce, de onde vem? Então sejamos gratos, porque tudo isso em nossa volta tem um porquê, tem uma utilidade. E quando a gente acorda de manhã, a primeira utilidade daquilo é a gente olhar para aquilo ali e dizer assim, Deus existe, porque nenhum ser na face da terra poderia construir essa maravilha que Deus fez. São as maravilhas divinas. E aí o passarinho vem e canta, as nuvens vêm e nos trazem a chuva, importante para o cultivo do alimento que nós vamos consumir, para alimentar, né, a nascente dos rios que vai trazer as águas para matar a nossa sede.
E os pássaros, naquela sinfonia, que eu acho que Beethoven, inclusive, eu acho que aprendeu com os pássaros, né? Tudo que ele compôs, eu acho que esses músicos lá, né, acho que eles aprenderam com os pássaros, porque cada pássaro tem o seu canto específico, e cada canto específico do pássaro fala de uma maneira para cada um de nós. Nós ouvimos o canto de cada pássaro, e aí nós recordamos de alguma coisa boa da gente, da infância, de tudo. Eu, por exemplo, assim, eu tenho um pássaro que quando eu ouço ele cantar, eu me lembro lá da fazenda onde eu fui criada, que tinha um riacho, que as árvores cresceram e se fecharam em cima. E nós gostávamos de tomar banho naquela água gelada. Era pedra pura embaixo, mas criança não pensa em muita coisa, né? Eu, inclusive, quebrei um braço caindo de uma árvore daquela em cima das pedras lá. Mas tudo bem que eu voltei de novo. E lá tinham muitos pássaros. E tinha o bem-te-vi, né? E de vez em quando a gente vê um bem-te-vi por aqui. Aí eu volto para a minha infância. Olha que maravilha que Deus criou, né? Deus me leva, através do bem-te-vi, para aquela época que foi a época mais feliz da minha vida. Foi a minha infância, até os 12 anos. Onde eu corria, onde eu brincava, onde eu desfrutava de tudo, sem preocupações. E depois as coisas começam a mudar de figura. As responsabilidades começam a chegar e nós temos que dar conta de todas elas. E aí nós falamos aqui da interação da natureza com o ser humano, conosco, da beleza, que Jesus fala aqui, fala para Mateus, a beleza dos pássaros, né? Olhai a natureza. Quando ele fala, olhai, observai, olha o que o pássaro faz, olha o que nós fazemos em nossa volta. O pássaro, ele canta, ele procura o seu alimento, e Deus vai lá, através de toda essas árvores, de toda essa plantação criada por Ele, que a gente não plantou, que Deus criou, e depois nós só copiamos e replantamos, mas quem fez as primeiras sementes brotarem, primeiro Deus criou, e depois os pássaros foram lá, comeram as frutas, e depois foram lá e colocaram as sementinhas num trabalho digestivo, vão colocando as sementinhas em toda a floresta, e vai nascendo mais plantas, e mais plantas frutíferas, que vai alimentando outros animais, não é mesmo? E aí, quando ele fala em animais, nós temos a diferença entre nós e os animais, quanto o nosso acúmulo de coisas, o nosso acúmulo no dispensável. Aí nós vemos assim, tudo bem, os animais vão lá, mas é a cadeia alimentar, né? O animal vai lá e mata um outro animal para se alimentar. Alguém, eu nunca vi, o animal ir lá, acabar de comer e guardar o que sobrou. Ele come e lá fica. Aí depois vem o urubu e também se alimenta daquele resto que ficou ali. Os únicos animais que levam alguma coisinha são aqueles animais que têm os filhotes, que ainda não pode ir lá fazer o que a mamãe faz, que o papai fez. Aí a mamãe e o papai estão responsáveis por levar o alimento lá para o filhotinho comer. Igual o pássaro também faz. O pássaro vai lá, coleta o alimento, o néctar das flores, uma frutinha, aí chega lá no biquinho do passarinho, do filhotinho, né? E aí o filhotinho abre o biquinho e a mamãe vai lá e regurgita, né? O alimento lá no bico do passarinho e lhe alimenta. Olha a criação de Deus. Olha as maravilhas divinas. Né? Nós seres humanos, somos os únicos que destruímos o que o Pai fez. Todas as maravilhas que o Pai fez, a gente vai lá e destrói. Chama, né, digamos assim, né, a lei do progresso. Só que o ser humano,
ele é meio desordenado, né? Ele não tem limite para o progresso. E aí, para ele progredir de um lado, ele destrói do outro. Aí ele destrói as matas, aí ele vai lá atrás do minério, atrás do ouro, ele destrói o solo destrói as nascentes, e as nascentes ficam contaminadas, aí contaminam os rios, e aí e matam os peixes e tiram os alimentos de quem sobrevive da pesca, e ali uma coisa leva a outra, né? Isso é para nós analisarmos o tamanho da nossa ganância. E tudo isso é o quê? Atrás de quê? Atrás do acúmulo de riquezas, acúmulo de muito dinheiro. Quando nós partirmos, lá na nossa mala, não vai dar para colocar dinheiro, não vai dar para colocar nada. Eles vão pegar a gente lá na funerária, vão colocar naquele caixãozinho lá. Se você não deixar pago a sua florzinha que vai colocar lá, nem a florzinha você vai ter, porque ninguém vai colocar nada de graça lá. Mas também aquilo é supérfluo, né? Porque aquela florzinha não vai fazer o efeito de suprir o bem que nós deixamos de fazer. Não vai. Aquele caixão maravilhoso com a urna não sei das quantas, não vai suprir o que eu deixei de fazer. Eu, por exemplo, eu fiz um plano funeral essa semana. Não falei para ninguém da minha família, que ninguém tem que saber de nada, porque eles vão dizer que eu estou agorando, né? E aí a menina falou assim, dona Vanderli, porque, não, o seu plano ele é um pouquinho mais caro por causa do benefício da sua urna, que a sua urna é de não sei das quantas, madeira de não sei das quantas. Aí eu falei assim, minha filha, você me faz um favor? Coloque o meu caixãozinho na mesma madeira que os meus dependentes vão ter. Sabe por quê? Os bichinhos que vão comer os meus dependentes são os mesmos que vão me comer, que vão fazer o trabalhinho deles, que o trabalho deles é esse. Se eu colocar uma urna maior, mais forte, vai dar mais trabalho para os bichinhos. Vai dar mais trabalho. E eu vou pagar mais caro ainda por uma coisa dessa? Não. Eu não sou melhor do que os meus dependentes. E o importante não é a madeira daquela urna. Aí eu falei assim, me diz uma coisa, o caixão mais simples corre o risco do meu corpo se despencar no chão antes que chegue na sepultura? Aí ela falou assim, não, dona Vanderli. Eu falei, então pronto, é só isso que eu quero. Que consiga levar o meu corpo até onde ele vai ser enterrado. Porque se o meu corpo cair pelo meio do caminho, vai sair todo mundo correndo, vai achar que eu estou viva e eu não estou. É o caixão mesmo, que era de quinta linha. Então vamos por aí, porque eu não vou levar essa madeira maravilhosa para lá, não vou levar para lugar nenhum, né? E assim nós vamos. Aí aqui ele diz assim, não vos inquieteis, portanto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade dela. Aí a gente diz assim, se o Pai sabe das minhas necessidades, então, eu tenho que pedir o Pai? Gente, o Pai sabe. Mas, é a mesma coisa daquele que fala assim, mas para que eu vou orar? Para que eu vou fazer uma prece? Se Deus sabe o que eu estou precisando. Gente, eu vejo que é um ato de respeito. Deus sabe, mas eu vou pedir. Ele não falou lá, pedi e obtereis, batei e a porta vos será aberta? Então a gente tem que pedir sim, não aquele pedido desesperado, meu Deus, você não está vendo? Gente, eu já fiz isso, cala a boca, vocês não ouviram. Meu Deus, são as angústias que nós passamos, que às vezes nós nos desesperamos, e a gente, naquele desespero, naquela angústia, naquele sufoco, principalmente quando é um sufoco de doença, principalmente quando a doença ataca o nosso mental, aí as dificuldades são maiores ainda. Aí nós ainda perguntamos a Deus, perguntamos a Jesus, por que Deus? Por que comigo?
Por quê? Por que eu estou te pedindo e você não me atende? Eu estou sozinha, você não está me atendendo. Gente, Deus atende. Deus atende. Eu sou testemunha. Deus atende. Não da maneira que nós queremos que seja. Não daquele jeitinho. Não exatamente o que nós pedimos. Porque às vezes o que eu estou pedindo não é o melhor para mim naquele momento. Às vezes vai ser o pior para mim. E a partir do momento que nós temos que passar pelas diversidades da vida, se Deus tirar do nosso caminho aquela dificuldade, como nós iremos aprender? Como nós iremos dar aquele salto por aquela dificuldade? Uma vez eu estava bastante doente, e eu tive uma espécie de desdobramento enquanto eu orava o Pai Nosso. No hospital, ajoelhada, naquela escadinha que a gente usa, né? E era muita dor, e eu já não aguentava mais ser furada, porque eu não tinha mais veia para nada, e era muita dor, com aquela bactéria me consumindo, né? E aí eu ajoelhei, e orei o Pai Nosso. E aí foi como se eu fosse levada para uma montanha. Tinha montanha, gente, eu via a montanha. O caminho era estreito e eu lá em cima na montanha. Só que tinha muitas pedras, tinha pedras. Aí andava um pouquinho, tinha mais pedra, andava mais um pouquinho, tinha outra pedra. E aí depois que eu desci desse caminho, embaixo da montanha, eu olhava para cima da montanha e estava Jesus na cruz. E eu senti o meu lábio tocando na ponta do dedo do pé de Jesus. E aí vi uma voz que dizia assim: minha filha, a sua fé ainda é muito pouca. Tenha fé. Porque eu já estava angustiada, porque eu pedi ajuda para todo mundo, e a enfermeira chegou próxima a mim e disse assim: Dona Vanderli, eu não posso dar mais nada para a senhora, porque tudo que o médico deixou para ser aplicado, para ser ministrado, esgotou. Só que a dor era insuportável. Eu inclusive, pedia para morrer. E aí me veio, falei assim, vou rezar o Pai Nosso, é o que eu sei. E eu com aquele monte de coisa pendurada, em braço pendurado não sei aonde, falei, vou orar. E aí eu tive aquele desdobramento. E aí me falaram que eu tinha pouca fé. Que a minha fé teria que ser maior do que a minha dor. E aí, quando eu retornei daquilo, eu chorava. Gente, foi o tempo de eu orar o Pai Nosso. E aconteceu uma história deste tamanho. E aí eu acordei, e aí eu chorava de emoção, eu chorava. E aí eu comecei a analisar o sonho, aí eu falei, aquelas pedras, meu Deus, quer dizer, então, que a minha vida nunca vai ser tão fácil como eu acho que vai ser. Porque todas aquelas pedras significavam todos os obstáculos que eu vou ter ainda ao longo da minha vida aqui nesse planeta. E que eu vou ter que aprender a passar por eles. Não contornar, mas passar por eles. E aí, quando eu terminei aquela minha reflexão, na madrugada, do nada, a gente diz do nada, né? Quando as coisas acontecem, a gente assim, diz assim, ai, do nada apareceu fulano. Aí apareceu um médico lá. Não era o meu médico já tinha dado no pé fazia tempo. Mas tinha uma paciente na última enfermaria que ela tinha feito uma reconstrução de bexiga. Aí ela estava com aquele acesso no pescoço, que eu tenho pavor daquilo. E o médico dela chegou lá na madrugada e foi lá para olhar. O médico entrou na enfermaria, tinha 8 leitos, e eu era o primeiro da porta. Aí ele entrou e disse assim, e eu soluçando. Gente, eu senti as bactérias aqui do lado, que foi uma cirurgia renal que eu fiz, eu senti a bactéria aqui do lado, assim, me comendo. Era uma dor insuportável. Aí o médico falou assim, o que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora está chorando com tanta dor? Aí eu falei, doutor, eu não aguento mais. É muita dor. Mas a enfermeira não já medicou a senhora? Eu falei, mas ela falou que já deu tudo que poderia dar.
Ela falou que não pode dar mais nada. E eu chorava, eu soluçava. Era uma dor insuportável. Aí ele falou assim, a senhora aguarda um instante. Aí ele passou lá para o final da enfermaria, foi lá, viu a paciente dele, passou por mim e foi embora. Passou uns 10 minutos, eis que entra a enfermeira lá na enfermaria. Dona Vanderli, o doutor fulano de tal mandou essa medicação para a senhora. Aí ela foi lá, né, no soro, colocou lá, né, aquele líquido lá no soro. Gente, eu apaguei, a dor foi embora, eu não sei para onde ela foi, só sei que Jesus levou, só sei que Jesus mandou o meu socorro e provou para mim que a minha fé era muito pequena. E aí ele mandou aquele médico lá. Você pediu e você achou que não seria atendida. Mas quem pede é atendido sim. E se nós não formos atendidos naquele pedido que nós fizemos, é porque aquele pedido não seria o melhor para nós. Com certeza, consequências difíceis nós iríamos ter. E aí sim, nós iríamos pedir de novo, e aí iríamos colocar para Deus, né? Assim, a culpa é para Deus, né? Mas Deus, eu te pedi tanto, mas eu te pedi isso, você me mandou aquilo. E agora, olha a situação que eu me encontro e não consigo sair dela. Por isso, o nosso aprendizado é constante, é sempre. E aí, um dos tesouros mais importantes que nós devemos adquirir e acumular para quando nós partirmos é o nosso estudo. O estudo da doutrina, o estudo de Jesus. Tudo que Jesus deixou para nós, falando de Deus, falando das leis, falando do nosso procedimento, falando do nosso viver. E quando nós recusamos um trabalho, recusamos um estudo, nós estamos deixando de aprender e de progredir. Se eu tivesse recusado vir fazer esse estudo hoje, eu não teria aprendido o que eu acabei de aprender agora com todos vocês e com todos os desencarnados que nós sabemos que aqui também estão, que vêm também para aprender conosco e também nos fortalecer, nos dar sustento para que nós não vacilemos nos ensinamentos de Jesus, para que a gente não venha falar nada ao contrário, que Jesus não falou e que Jesus não deixou para todos nós. Então, que a gente possa abraçar a doutrina espírita, que a gente possa abraçar os ensinamentos de Jesus, que a gente não pense duas vezes quando o convite chegar, seja de um trabalho braçal na casa, seja de um estudo, seja para servir um copo de água, porque um olhar daquela pessoa que tomou aquela aguinha fluidificada ali, ele vai, bebe aquele copinho de água e olha para a gente e ele tem certeza que naquela aguinha está tudo o que ele precisa, está tudo que Deus colocou ali. E com certeza a espiritualidade coloca nessa aguinha o necessário para cada um de nós individualmente. Então, o trabalho de encher aquele copinho ali não é insignificante. É muito, mas é muito importante. Então, que a gente possa colocar toda a nossa energia de amor, de paz, de equilíbrio, de cura, de bálsamo, principalmente para os descontroles mentais, né? Das doenças, que nós temos as doenças do corpo físico, mas nós temos as doenças do espírito, nós temos as doenças da alma, que elas são mais corrosivas do que a doença do corpo físico.
A doença da mente, ela nos desequilibra, ela nos tira do prumo. E é aqui na casa, é aqui nos estudos de Jesus, e ouvindo a espiritualidade soprar, porque a espiritualidade fala com todos nós. Mesmo nós não estando lá na sala do Dr. Erma, ouvindo o Dr. Erma falar ali pessoalmente, mas a espiritualidade está falando com cada um de nós que estamos fora daquela sala. Porque o que o Dr. Erma fala para um lá, ressoa para todos nós que estamos na casa, em todos os andares da casa. Desde as meninas que estão lá preparando a comida, né, para os assistidos, para as crianças, até as meninas que estão lá na evangelização, aos doentes do corpo e da alma que está vindo para o tratamento, para quem está aqui fazendo o estudo, para quem está estudando. Os espíritos trabalham incessantemente, incansavelmente a favor de nós. Que nós possamos estar sempre com os nossos ouvidos atentos para nós podermos absorver tudo que a espiritualidade do bem tem e tenta nos passar. Quando eu me encontro assim numa dificuldade, já estou na hora, né, Cristo? Quando eu me encontro assim numa encruzilhada, que eu não consigo ouvir, que eu peço, mas dependendo da sintonia que a gente se encontra, a gente pede muito rápido e quer que seja tudo ali na hora, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou bagunçando o meu mentor, o meu anjo da guarda, que estão aqui, eles devem estar enlouquecidos, tentando passar algumas coisas para mim, e eu estou aqui igual uma louca e não estou conseguindo absorver nada. E aí, o que eu faço? Aí eu faço assim, paro, penso, aí converso com eles. Meu mentor, meu anjo da guarda, me desculpa, eu sei que vocês também estão em evolução, como eu estou. E eu sei que eu também um dia serei um guia espiritual. Anjo, só Deus sabe, né? Mas um dia também eu serei um guia espiritual de alguém. E quanto mais a gente dá trabalho aqui, mais confusão a gente provoca no nosso mentor, né? Porque ele está ali tentando passar alguma coisa para a gente. Olha, vai por aqui, faz isso, não ouça essa parte aí, porque isso aí que ele está te falando não vai fazer bem para você. Ouça o que eu estou falando. Sabe aquela imagenzinha, né? Daquele garfinho do lado, com aquele menininho assim, todo sapeca, aí o anjinho do outro, né? Aí você fica assim, para onde que eu vou? Vou para o lado do sapeca ou vou para o lado do anjinho, né? Tenhamos calma, tenhamos paciência. Acalmemos nosso coração e a nossa mente. E saibamos, tenhamos paciência de ouvir o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que trabalha muito, e eles têm muita responsabilidade de nos acompanhar o tempo todo. São os nossos companheiros assíduos. E todos eles direcionados e colocados em nosso caminho por Deus e por Jesus. Porque Deus e Jesus fala que nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre estaremos sob o olhar divino, sob o olhar de Deus, sob o olhar de Jesus e a proteção dos bons espíritos. Que possamos ir para os nossos lares acompanhados de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade maior que essa casa nos proporciona. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, depois desse estudo, nós vamos ler o livro Fonte Viva, na lição 107. Com o tema Renovemo-nos dia a dia. E disse Paulo na carta aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e mais considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a vossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos, a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esquecemos de que, somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Graças a Deus. E agora, nesse momento, nós vamos nos preparar, os médios vão se levantar, vamos nos manter elevados com os pensamentos em Jesus, para que a gente possa aproveitar esse momento de passe, aproveitar esse momento e essa vibração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamo-nos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura, para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Já não podemos negar sobre qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A doutrina espírita vem nos ensinando. Jesus nos deixou essa mensagem há mais de 2000 anos. No entanto, ainda temos muitos vícios e maus costumes. Nosso orgulho e egoísmo ainda nos atrapalha nossa ascensão. Mas Emmanuel nos deixa uma receitinha de bolo, dizendo, primeiro, que não adianta parecer que mudou. Ele diz também que título, dinheiro e conforto é mais responsabilidade nas provas da nossa reencarnação. Para modificar por dentro, é preciso estudar, mesmo que seja com sacrifícios. Aceitar os problemas da vida com fé, esperança e a tranquilidade de que Deus faz tudo certo. Confiar em Jesus nos traz discernimento. No Evangelho, diz que a verdadeira desgraça é a alegria que faz calar a consciência como ópio do esquecimento. Portanto, a dor e o sacrifício, a aflição e a amargura são processos de sublimação para aumentar nossa visão espiritual. Jesus nos disse que seu reino não é deste mundo.
Por isso, precisamos vencer os perigos das facilidades da vida, colocando como objetivo a vida futura, uma vida mais elevada de todas as outras que já vivemos. Precisamos elevar nossos pensamentos através dos trabalhos no bem, no cultivo da leitura edificante e pensamentos mais amáveis com o próximo. E, apesar de termos nossos vícios e pensamentos mais difíceis, é preciso lutar e nos habituar com essas mudanças, a fim de acostumar nossos espíritos ao progresso com pensamentos dignos e íntegros. Vamos construir uma vida equilibrada, mesmo passando por vicissitudes, vigiando nossas atitudes e pensamentos, agindo no bem para que possamos vislumbrar o conhecimento daquilo que Deus quer para cada um de nós. Além de vigiar, vamos orar, como nos disse a nossa querida hoje. Orar, pedindo sim ajuda para que a gente possa construir essa vida mais digna e mais íntegra, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, para que a gente possa estar em contato com os nossos mentores espirituais, pois dessa forma, orando, elevando o nosso olhar a Deus e a Jesus, nós vamos construindo esse contato com o divino, com o amor de Deus, com Jesus. E assim, aos poucos, nós vamos nos renovando dia a dia e fazer o que Paulo nos disse. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos continuar com essa vibração, para que a gente possa receber do plano espiritual a psicofonia. O que estamos realmente buscando na nossa existência? É fazer o bem? É procurar aliviar a dor dos nossos irmãos? É ter empatia com a dor e o sofrimento do outro? É nos espelharmos na natureza e percebermos que tudo transcorre equilibradamente, de acordo com a vontade do Pai. E nós vamos dizer: buscai o reino de Deus, que tudo o demais será acrescentado a cada um de vós. Mas pedi exatamente aquilo que vos é necessário. Entendimento da vontade do Pai. Se eu estou numa situação difícil, vou buscar me acalmar, elevar o meu pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar a Ele que me dê a força necessária para passar pelos obstáculos da vida que fazem parte da minha escolha passada. Somos filhos de Deus, internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho, para que nós possamos nos renovar a cada dia de antigos conceitos que ainda trazemos muito arraigados em nós, do homem velho que ainda existe em nossas atitudes, para que possamos perceber a luz que vem do alto
iluminando o nosso caminho e direcionando nossos passos para um mundo melhor. E é através do meu esforço, através da minha vontade em contribuir para que a paz se faça, é que o mundo vai melhorar e se transformar. Não adianta eu ficar pedindo a paz quando trago em meu peito um vulcão prestes a explodir. Eu tenho que pedir sim, Senhor, que seja feita a vossa vontade, porque tu sabes daquilo que nós necessitamos e muitas vezes não sabemos o que te pedimos. Sim, Senhor. Quantas vezes pedimos coisas que vai ser a nossa derrota. Por isso temos que ter, sim, a calma, a tranquilidade, o recolhimento e elevar o nosso pensamento, fazendo as reflexões necessárias para que eu possa perceber o que o meu amigo espiritual está querendo sinalizar. Pensemos nisso com muito carinho, porque todos nós estamos no mundo por algum motivo, para consertar alguma coisa que destruímos, da esperança que teremos de alguém, da fé que nós minamos naquele irmão sobre Deus. São tantas as probabilidades que nós tenhamos que estar atentos para ver o que a vida nos assinala. E assim, meus irmãos, que cada um possa levar, sim, desse estudo, a revelação, a reflexão, o amor e o amparo de Deus, que nos ama e quer o melhor, e quer a nossa felicidade. Então, façamos a nossa parte. Sejamos solícitos diante das atitudes que chegam ao nosso encontro, que fazem parte da nossa caminhada. E que Deus derrame as suas bênçãos de amor e de paz a cada coração aqui presente, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças amigos espirituais. Estamos aqui recebendo essas boas vibrações, os bons ensinamentos, que a gente possa guardar conosco tudo aquilo que a gente recebeu nessa tarde. Que seja em seu nome, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos de nossa parte a palestra e os trabalhos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. E vamos dar um avisinho, apesar de ter assim, uma vibração gostosa, né? Amanhã nós teremos o nosso bazar a partir das 9 horas. Para quem quer presentear sua mãe, quer presentear o seu amigo, as meninas estarão aqui à disposição para atendê-los vocês, tá? Vai ter muita coisa bonita. Vamos aproveitar. A gente compra um presentinho e ajuda a casa também, tá? Então, todos convidados, quem puder vir, a casa estará aberta a partir das 9 horas para esse evento, tá? No mais, que todos possam levar a paz e o amor de Deus no coração.